Olá, boa noite, meus queridos ouvintes da Rádio Mundial e do programa Bioconexão, um programa feito exclusivamente para você, com o objetivo de expandir a consciência, de levar para você conhecimentos, né, que mudem mesmo esse seu padrão de consciência, que saia dessa contaminação que nos ataca o tempo inteiro, tá? Deixando a gente cada vez mais robotizado, cada vez mais desligado de si mesmo, tá? E hoje eu vou falar um pouco sobre a própria bioconexão e também sobre morfopsicoanálise, tá? Que é o nosso sistema de leitura corporal, né? De como que o seu estado emocional influencia na sua forma física, tá? Então nós vamos entender isso, qual a influência psicológica e como que isso desenha a sua casca, desenha o seu corpo. Mas para a gente entrar nisso, vamos entender primeiro se isto tem algum fundo científico ou se isso é uma fantasia. E nós vamos perceber que realmente a nossa casca, o nosso corpo físico é moldado, sim, moldado pelo ambiente que você vive, pelas crenças que você alimenta, por todo o seu contexto de vida. E isso vai desenhando o seu corpinho, tá? E você entendendo essas marcas corporais, como que isso funciona, você pode utilizar para mudar, perceber onde estão os seus aspectos positivos, onde estão os seus aspectos negativos e mudar isso em você, tá? Mudar a sua consciência, mandar uma informação lá para dentro. Eu não quero mais isso em mim, eu não quero mais essa determinada tendência. E tudo isso pode ser tratado através da morfopsicoanálise, que é o quê? A psicoanálise é a influência, né? A morfopsicoanálise é a influência emocional, psíquica, tá? Alterando a sua forma física. Essa é a tradução de morfopsicoanálise. Então vamos lá. O nosso corpo ele é um cosmo, tá? Então eu posso observar simplesmente o seu rosto como todo o seu corpo. Então, o seu rosto, ele dá informações de várias tendências suas, de vários aspectos que você reflete ao universo. E eu chamo isso de aspectos ocultos que estão na sua face. Ocultos para quem? Ocultos exatamente para as pessoas que não entendem, que não conhecem essa linguagem, que não conhecem essa leitura. Tá? Mas lembrando, o objetivo não é ficar lendo o outro. O objetivo é você utilizar essa ferramenta para expandir a consciência, utilizar essa ferramenta para ir saindo aos poucos dos seus aspectos negativos e vibrar cada vez mais no positivo, buscar as nossas virtudes. Por isso que a morfopsicoanálise, que é um nome moderno que nós estamos dando, ela nasceu praticamente do Mianxian, né, que é uma técnica taoísta de linguagem da face, tá? De face reading, né? A linguagem do rosto, a leitura do rosto. Só que não está só no rosto, está no rosto e em todo o corpo, tá? Tudo isso representa os seus aspectos, mostra como que você está vibrando. Então vamos entender, falando um pouquinho, aprofundando um pouco no rosto. O rosto, ele tem uma forma, um formato. Então, vamos dizer, nós temos lá os principais rostos que, de acordo com o taoísmo, são relacionados aos 5 elementos. Então, nós temos um rosto fogo. O que é um rosto fogo? Um rosto fogo é aquele rosto que é um triângulo macho, um triângulo com a base embaixo e o seu vértice apontado para cima. Então, um triângulo como se fosse uma pirâmide, né? Apontada para cima. Esse é um rosto fogo. E as pessoas que têm esse rosto nesse formato, que é tanto o formato de um triângulo como um formato de uma pera, tem uma determinada tendência, né? Qual a tendência desse formato? A tendência é uma pessoa alegre, uma pessoa extrovertida, uma pessoa que, onde chega,
bota fogo mesmo, né? Onde chega ela traz alegria, ela se diverte, ela tira sarro, mas tem uma tendência grande em não ter limites, tá? Então, voltando a esse tipo de rosto, eles costumam ter essa parte inferior do rosto bem avantajada, mais desenvolvida, e um queixo com estrutura, um queixo grande, e o queixo representa exatamente a parte da nossa ação, do nosso instinto de sobrevivência, tá? A ação, o fazer, o não deixar para trás, chegar e dar movimento mesmo nas coisas. É aquele que executa, o executador, tá? Ele tem movimento, ele bota ação. Essa é uma das principais características de uma face fogo, tá? Como eu falei, num formato pera ou triângulo macho, um triângulo de Shiva, né? Que é com a ponta apontado para cima. Nós temos uma característica de um rosto madeira. O que é um rosto madeira? É exatamente o oposto de um rosto fogo. O rosto fogo não era um triângulo apontado para cima? O rosto madeira é um triângulo apontado para baixo. Ou seja, a parte mental, a parte da testa, ela é mais desenvolvida. O meu rosto, por exemplo, ele é uma variação de um rosto madeira, tá? Então, é uma variação. Mas, o que representa esse rosto, esse tipo de rosto? Por a testa ser mais desenvolvida, tá? Mais larga, ele tem a tendência a ter várias ideias, a criatividade. O tempo inteiro vem ideias novas na cabeça. O tempo inteiro eu quero criar coisas novas, tá? Então vem ideia, vem ideia, vem ideia. Sempre está inventando algo. É mais ou menos aquele MacGyver. Quem é da época do MacGyver? O MacGyver é aquele que qualquer coisa que ele encontrava, ele conseguia fazer uma gambiarra. Ele tinha uma imaginação muito fértil, tá? Uma imaginação assim, um mundo de Bob mesmo. Vem várias ideias na cabeça. E dependendo das outras estruturas do rosto, vamos dizer, eu tenho um rosto madeira, mas eu tenho um queixo estruturado, tá? Um queixo com estrutura, um queixo forte. Então representa o quê? Que aquelas ideias que vêm na minha mente, eu executo, tá? Porque tem estrutura. Agora, quando esse queixo ele é retrognata, puxadinho para dentro, ó. Vou puxar ele para dentro aqui. Puxei ele para dentro. Quando esse queixo é retrognata, o que representa? Que eu crio muitas ideias, mas não tenho a ação de executá-las. Então, eu sempre começo e não termino as coisas. Então, uma grande tendência de uma pessoa com um rosto tipo madeira, tá? Então, isso tudo são práticas taoístas. E dentro do taoísmo, nós aprendemos essas técnicas. Você viu a diferença principal entre um rosto fogo, que é um triângulo apontado para cima, e um rosto madeira, que o triângulo é apontado para baixo? Enquanto que a pessoa com o rosto fogo tem uma tendência a fazer e executar, 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 praticamente não pensa e faz, tá? Depois que eu fiz, talvez eu vou pensar no que eu fiz. O rosto madeira já não. Ele pensa bastante, ele observa, vem várias ideias, é muito criativo, mas dependendo da estrutura do queixo, às vezes não consegue executar todas essas ideias, esse monte de informação que vai vindo na sua mente. Tá? Então, olha só, passei duas características de rosto, mostrando o que a imagem tem de oculto por trás. E por que que uma pessoa de rosto fogo, por exemplo, tem essa tendência? Provavelmente na infância ela foi mais educada ou viveu mais num meio onde requer mais ação, requer mais movimento. Gostava de atividades de atividade física, de correr, de brincar. O foco era a ação, o fazer, né? O colocar a mão na massa. E enquanto que uma pessoa que tem uma tendência a uma testa maior, ou um rosto até madeira, não tão madeira, mas quando essa parte é mais desenvolvida, ela foi mais educada no estudar,
tá? Que não seria o meu caso, por exemplo, porque eu sempre fui de ação, né? Eu vim de arte marcial, sou mestre em artes marciais, pratico desde os 5 anos de idade, então é a vida inteira treinando, então talvez por isso que o meu queixo tem essa estrutura, porque desde criança eu treino, eu pratico uma atividade física. E isso me deu ação, colocou os meus pensamentos em prática, né? Mas vamos ver um outro tipo de rosto e a tendência desse tipo de rosto. Um rosto oval. Um rosto oval no taoísmo é chamado de um rosto metal, tá? Então ele é representado pelo elemento metal. Então a metáfora que eles falam do metal está relacionada ao quê? Toda pessoa que tem esse rosto no formato ovalado tem uma tendência a ser autossuficiente, tá? Eu vou, eu faço, eu não dependo de ninguém para fazer. Eu chego, me deram a missão, eu vou lá e vou cumprir. Não dependo de ajuda, não dependo de nada. Eu simplesmente sento e boto em ação aquilo que eu tenho aquilo que me foi dado como missão, tá? Independente, autossuficiente. Essas pessoas, por serem autossuficientes, têm uma tendência das outras pessoas acharem que ela é meia, se acha demais. Mas não é que se acha, é que ela realmente tem essa tendência de sentar e fazer. Então, eu vou lá, vou concentrar e vou fazer. Mas se você pedir ajuda para essas pessoas com esse tipo de rosto, com certeza ela vai te ajudar. Só que ela não é dependente de ajuda. Então, é muito comum que essas pessoas com o rosto no formato ovalado sintam-se tristes. Mas não demonstra para ninguém que está triste, porque ela é autossuficiente. Por que essa tendência em ser triste, até entrar num estado depressivo? Porque ela percebe que as pessoas acabam isolando ela, porque as pessoas acham que essa pessoa se sente demais, tá? Por não precisar de ajuda e sempre ser bem eficiente. Ela vai lá e faz, tá? Então, é uma grande tendência do rosto no formato ovalado. Mas olha só o que eu vou falar agora. Isso é de vital importância. Não é porque o rosto é nesse formato que eu já vou ser objetivo. Você é assim. Não. A morfopsicanálise, o Mian Chan, ele não faz uma leitura fixa. O que é uma leitura fixa? Leitura fixa é eu chegar, olhar no seu formato de rosto e já ser assertivo. Você é assim e pronto. Não, você tem 90% de chance de errar. Porque não é só o formato do rosto, é todo o cosmo que compõe esse rosto. Nós vamos avaliar o tipo de rosto, o formato, o tipo de sobrancelha, como são os olhos, qual o tipo de nariz, o tipo de boca, as expressões, tudo isso, o tipo de orelha, tudo isso é avaliado no Tianmian, tá? No Mianxian, né? Ou na morfopsicoanálise, para que você tenha uma leitura assertiva, tá? Você vai chegar e a pessoa fala: nossa, você nunca me viu na vida e falou tudo o que eu sou. Mas o falar tudo, lembra bem, é para quem é da área, quem atua numa área, para ajudar as pessoas. Por exemplo, um visagista que vai construir a sua imagem, é muito importante que ele leia o seu rosto como um diagnóstico, para que ele seja assertivo naquela formação, né? Naquela criação de imagem que ele vai fazer em você. Qual o melhor estilo de cabelo para ajudar você a mudar uma determinada tendência? Que tipo de maquiagem que é bom para potencializar você a tomar uma decisão? Que tipo de sobrancelha que é o ideal a você? E não como pregam protocolos assim, bem falidos mesmo, posso falar isso, que dizem que o rosto perfeito é o rosto oval. Então eu transformo qualquer tipo de rosto em oval. Não, não pode ser assim. Porque quando você faz uma transformação, você está mexendo com o inconsciente, você está mexendo com o interno da pessoa. Então, nós temos que avaliar isso com maestria, para que a gente possa realmente ajudar essa pessoa a mudar até o seu destino, mudar o seu foco da vida, né?
mudar realmente, porque você pode gerar uma transformação interna através de uma mudança externa, a partir do momento que você dá consciência para a pessoa do que você está mudando. Então nós temos aí vários tipos de face, né? Eu falei de 3 delas, mas temos mais. Nós temos um rosto quadrado, nós temos o rosto redondo. Tudo isso tem uma determinada característica, tem uma determinada influência. E a partir do momento que eu defini a tendência do rosto, eu vou começar a dividir esse rosto para ver quais são as outras tendências, tá? Então, o tamanho da testa, que representa o mental, as informações, a criatividade, a medida do emocional, que está relacionado com a região do nariz e os olhos, e a região da ação, do instinto, que é abaixo do nariz até a ponta do queixo, tá? Então nós vamos começando a divide o rosto no meio, e nós temos o lado interno e o lado externo, e a influência masculina e feminina. Então no rosto eu posso perceber os traumas, as mágoas que você pode ter de uma imagem patriarcal ou de uma imagem matriarcal, tá? Então, tudo isso está marcado na sua face. E quando nós estudamos isso, entendemos isso, com maestria, nós podemos utilizar isso como um veículo de cura, um veículo para ajudar as pessoas, tá? E não como um veículo fútil de ficar só lendo as pessoas, porque para mim isso é fútil, porque você vai ler, você é assim, 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 assim. Eu pergunto, tá, sou assim, 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 e aí, o que eu faço com isso? E a pessoa, é só para te falar que você é assim. Não, não tem sentido. Isso é potencializar o ego. Nós temos que utilizar essa ferramenta para ajudar as pessoas, tá? Então, não para julgar, e sim oferecer. Você é assim, 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 mas nós podemos mudar essa sobrancelha, mudar esse cabelo, você se maquiar de determinada maneira, você colocar um cavanhaque, você colocar uma barba, ou você tirar a barba, tirar o cavanhaque, e isso tudo vai te dar uma nova tendência, vai te dar uma nova informação, uma nova maneira de atuar na vida, tá? De desenhar o seu destino. Então hoje eu falei um pouquinho de face, eu posso aprofundar muito nisso aqui, porque é um tema aí, ó, para falar pelo menos um curso básico de 40 horas. E nós vamos ter um curso aí, um curso de introdução, nós estamos pondo lá ainda como fisiognomonia, tá? Que é o básico, não é como a morfopsicoanálise, que nós vamos aprofundar mesmo. Então nós vamos estar dando esse curso lá no nosso Instituto Semente da Vida. Então você entra lá no meu site www.bioconexão com x e sem acento.com.br. Entra no site na Agenda 2015. Lá já tem todas as imagens com as datas dos cursos. Você clica nessas imagens e lá já vai cair num link de inscrição, onde você já reserva a sua vaga, porque são poucas vagas, então você já faz a sua matrícula, reserva a vaga e no dia você paga o curso lá facilitado até no cartão, tá? Então vai ter esse curso agora em agosto. Então já vai se preparando aí. E muito bem. E nós temos a bioconexão, que o próprio programa já diz, bioconexão, que tem tudo a ver com o Mianshan, né? Porque através da morfopsicoanálise, que é essa leitura, né, corporal que nós falamos, nós também utilizamos isso como um caminho de expansão de consciência. E a bioconexão é isso, é você expandir a consciência, você se interiorizar. Interiorizar para quê? Para se conectar, se reconectar com a sua essência. Lembrando, bioconexão não é outros nomes que tem que às vezes as pessoas confundem. É bioconexão, é diferente, são trabalhos diferentes. Um trabalho de reconexão com a sua essência, um trabalho de despertar para que você não fique dependente das pessoas, para que você encontre a verdadeira verdade que está dentro de você. E a bioconexão, que eu estou sempre falando, todos os programas onde eu dou essas informações de expansão de consciência, que a gente fala sobre o medo, sobre a tristeza, sobre várias coisas,
nós vamos ter agora novamente um curso de bioconexão nível 1, tá? É o nível 1 que nós atuamos nos padrões emocionais. Nós damos consciência, aprofundamos no que são essas emoções que você tanto se machuca, para que você entenda elas de uma outra forma. E a partir do momento que você entende essas emoções de uma outra forma, você consegue mudar, tá? Você consegue expandir mesmo a sua consciência, tá? Então esse é um dos principais objetivos aí da bioconexão. Então você que está a fim de uma mudança, de mexer mesmo lá dentro, expandir de verdade essa consciência, se curar realmente. Lembrando que a cura, ela existe aonde? No momento atual. Não existe cura aos poucos. Ou eu me curo agora, ou eu estou alimentando a doença. Então eu não posso me sentir um ser patológico. Eu tenho que me sentir um ser saudável, tá? Eu não posso ir num médico, ir num terapeuta e falar e afirmar que eu estou sempre doente, ou voltar para a manutenção da doença. Eu tenho que voltar para uma manutenção da minha saúde, e não manutenção da minha doença. Cada vez que eu afirmo que eu estou doente, mais e mais eu estou alimentando a minha doença. Tá? Então vamos sair dessa frequência. Quando você vai ao médico fazer a sua reavaliação, o seu monitoramento, não vá lá monitorar a sua doença, vá lá monitorar a sua saúde. Mude esse contexto, mude essa afirmação, sinta-se saudável. Lembre de como você era quando você estava saudável e sinta isso de novo. Se sinta saudável, sinta-se bem e não alimentando enfermidades. Quanto mais eu alimento, a minha doença é pior que a sua, eu tenho câncer. Não, você não tem nada. Muda o seu sentimento. Sinta-se saudável, que você mesmo vai estar se curando. E o objetivo do Instituto Semente da Vida é esse, é mudar essa consciência. Nós temos vários trabalhos lá de cura, vários depoimentos de pessoas que se curaram, de pessoas aí que estão se curando, né? Já saíram curados e nós estamos fazendo a manutenção da saúde dessa pessoa. E cada vez mais fica mais saudável. E nós temos depoimentos e trabalhos sensacionais, tanto presencial como à distância, tá? De até regeneração de órgãos, regeneração de artérias, de vasos, tá? Regeneração de tendões. Então, isso acontece a partir do momento que você não se sentimento, não se sinta doente, sinta-se saudável. E para isso é só você lembrar agora, lembre de quando você estava lá jogando bola, de quando você estava lá se divertindo, de quando você estava lá saudável, correndo, se divertindo. Lembre como que era aquele sentimento e traga aquele sentimento para você agora, porque esse sentimento vai mudar todos esses hormônios venenosos que você está injetando dentro de você, se sentindo doente. Injete hormônios de cura, desperte em você o néctar da cura, mudando o seu sentimento. Sinta a saúde, sinta-se feliz, sinta-se vivo. Tá? Que aí você está realmente curado. Então, eu gostaria de convidar vocês para conhecer o nosso instituto, Instituto Semente da Vida. É só você entrar no meu site www.bioconexão.com.br ou ligar lá no 3297 0120, 3297 0120, tá? E informe-se sobre os nossos cursos. Tá tudo no meu site www.bioconexão.com.br. E se você quer ver os programas anteriores, entra no meu canal do YouTube, que lá tem todos os programas. É só digitar método HECK, método REC, tá? De Leandro REC, método
REC. Você vai cair no meu canal do YouTube. Eu gostaria de agradecer a todos, agradecer aos nossos patrocinadores, Vila Áurea dos Pães, na Vila Mariana, Academia New Company, aqui na Rua Augusta, Inoi Odontologia, uma odontologia com benevolência, Irmãs Nishiyama do Reiki, que toda sexta-feira aplica Reiki gratuito no Instituto Semente da Vida. Então, grande abraço, não esqueçam de visitar o meu site, www.bioconexão.com.br, e uma ótima semana até terça-feira que vem, às 9 horas da noite, com mais um programa Bioconexão. Namastê! Tenho que agradecer a oportunidade de estar com um grupo formado, acho que teve uma sinergia muito gostosa entre todo mundo e acho que atingiu o objetivo da bioconexão, que era cada um se libertar das amarras e se conectar com a natureza e automaticamente com a sua própria natureza e uma conexão com o ser divino, com o divino único de cada um. É um método muito mais simplificado, quebrando muitos tabus de que as pessoas dentro da espiritualidade têm que ter muitas regras, coisas que estressam, e eu acho totalmente que vai contra a liberdade que é a espiritualidade. A espiritualidade, ela tem algo que é libertador, e você se amarrar a protocolos, a métodos e padrões, só desconecta mais. Namo sarvantathagatebhyo arahadebhyo samyak sambuddhebhyo namo arya avalokite shvaraya bodhisattvaya mahaisatvaya mahakarunikaya adya